tarde, pessoal. Bem-vindo. E desculpem o nosso atraso aqui, né? Estamos prontos aqui, espero que vocês estejam vendo a nossa tela. E, por favor, Carol, o palco é seu. Gente, boa tarde. Primeiro, desculpa se a gente estava aqui na presença de vocês quietos, é que a gente não sabia que tinha começado, mas muito prazer, eu sou Carolina, para quem não me conhece, sou gerente de desenvolvimento de negócios da Lenovo para o mercado de educação, e sou professora, sempre trabalhei com educação, sempre fui educadora, e a gente está aqui hoje para falar um pouquinho com vocês, eu e o Carlos ele já vai se apresentar também, sobre como a gente tem visto no dia a dia com os projetos, com os nossos clientes, como a gente tem trabalhado, a gente tem percebido muito uma grande preocupação das escolas com o lado humano, o que nos deixa muito feliz e o que a gente traz para a nossa realidade corporativa e para a nossa realidade como indústria de tecnologia, né? Que muitas vezes é uma realidade bem massiva, que é como um trator, né? As indústrias fabricam muita coisa, isso é muito bom para a economia do mundo todo, mas as escolas acabam tendo que comprar equipamentos e muitas vezes não sabem como lidar com tudo isso, e a gente, muitas vezes, do lado de cá, esquece um pouco de como a gente pode ajudá-los a preparar melhor os projetos e não esquecer, não deixar de lado a relação humana. E, pelo contrário, como é que a gente pode ajudar a melhorar essas relações humanas usando tecnologia? Qual é o melhor tipo de projeto? Qual é o ideal de trabalho para que a gente consiga chegar o mais próximo possível de um ambiente presencial? E aí a gente está aqui para isso, para passar um pouco dessas informações para vocês, tá? Então, eu vou passar aqui um pouco da agenda. Então, a Lenovo, além da gente estar aqui falando com vocês todos os dias, passando um pouco do nosso know-how, do nosso conhecimento, a gente tem um stand na área de expositores. Ali no stand vocês podem ver vídeos, baixar material, baixar informações sobre tudo que vocês precisam sobre os projetos estruturados que a Lenovo vem fazendo, como estruturar um projeto, o que a Lenovo tem, o que a Lenovo está fazendo, tudo isso vocês conseguem acessar através desse nosso portal. A agenda, gente, da Lenovo, na BET, além do nosso stand, que temos ali 3 especialistas o tempo inteiro para falar com vocês e para passar informações, tirar informações. Caso alguém também queira proposta comercial, a gente consegue atender vocês online e na mesma hora que vocês precisarem, tá? Hoje eu vou falar, então, já falei para vocês um pouco sobre como estruturar e quais os benefícios da estruturação de um projeto de tecnologia em prol das relações humanas. Amanhã a gente vai trazer um pouquinho sobre essa relação humana versus a tecnologia, né? Onde a gente se choca, quais são as expectativas que as instituições têm e quais são as realidades que a gente encontra depois que a gente inicia projetos de tecnologia. E na sexta-feira, como a gente vai trazer bastante teoria entre hoje e amanhã, na sexta-feira a gente vai trazer um pouco de cases de sucesso. O que deu certo, o que não deu, o que a gente aprendeu, o que a gente está aprendendo e o que a gente ainda quer aprender. E aí, para trazer casos reais, a gente vai contar um pouco de história dos casos aqui no Brasil que a gente trabalhou e que melhorou a relação humana, tanto do estudante com a instituição de ensino, seja K-12, seja Higher Education, né, ensino superior ou ensino básico, e seja também a relação da família. Porque quando a gente melhora a relação da família com o convívio humano, a gente acaba melhorando várias outras coisas, né? E aí, dentro desses exemplos todos que a gente vai trabalhar, a gente traz também alguns exemplos de fora do Brasil, de regiões até mais subdesenvolvidas que o Brasil, que puderam contar com recursos escassos, com pouca tecnologia, mas mesmo assim conseguiram estruturar projetos e que conseguiram aproximar pessoas, conseguiram manter esse lado humano e fazer trabalhos e projetos de sucesso, tá? Então, acompanhem a gente aí, desculpa, gente, durante essa semana, que a gente vai trazer essas novidades para vocês. Eu vou colocar agora para vocês um vídeo que fala um pouquinho da Lenovo, conta um pouquinho para vocês aí da nossa proposta, e na sequência a gente vai entrar um pouco mais no conteúdo, tá? Qualquer dúvida, a qualquer momento, vocês podem mandar perguntinha aí no chat que a gente vai respondendo para vocês.
Upholding high education standards is more challenging than ever, especially when teachers have to find new ways of engaging students amid today's digital distractions. And in uncertain times, it's hard to even keep students in school. What you need are smarter, innovative solutions. Meet the next generation classroom, where students and teachers can rediscover the joy of learning even beyond classroom walls. It opens a window into another world and lets us change countless lives with a touch. It makes every lesson a rewarding exchange as teachers track and motivate their students' progress. When educators can transform the way they teach, they can transform the future and move imagination beyond space and time. It's time to equip your institute with powerful, future-driven learning solutions that empower educators to defy the limits of the conventional syllabus. Solutions that mobilize the innovators and game changers of tomorrow and enable students to learn independently from wherever they are. Already, we find that distance can bring us closer and break down the barriers that held us back from sharing great ideas with the world. Now, we can build new information networks that keep us connected even as we stay apart. Together, we can build a school without walls, where learning without limits can open the door to smarter education for all. Bom, voltando aqui, então, esse vídeo ele é bem legal, eu acho que ele não traz muita novidade, mas ele acaba nos fazendo refletir mais uma vez sobre os benefícios, né? Porque a gente vê hoje muita gente falando que essa questão da pandemia, a questão do learning, de learning spaces e a gente trabalhar à distância, acaba causando vários problemas emocionais aí para os alunos que estão acostumados com o convívio humano. Sim, existe o lado negativo da pandemia e do ensino híbrido, do ensino online, né, do ensino à distância, mas existem muitas coisas boas, como a gente viu no vídeo, existe de você conseguir fazer um trabalho humano mesmo à distância, existe de você conseguir conectar os alunos sem a necessidade do espaço físico ou da presença humana com outros países, outras tecnologias, desenvolver outros sistemas e desenvolver pessoas de forma muito mais estruturada, porque você tem a tecnologia a seu favor. Mas quando a gente pensa em tudo isso, eu vejo que eu mesma, quando participava de muitos congressos e eventos, sempre pensava assim, tá, tudo é lindo, maravilhoso, a gente tem aqui 1000 opções de cenários, mil tipos de tecnologia, mas eu vejo várias escolas que começam e têm muita dificuldade de terminar, escolas que começam e a tecnologia não foi suficiente. Como é que a gente consegue ser suficiente e fazer um projeto bem estruturado para beneficiar não só as relações humanas, mas também o desenvolvimento da educação e manter os propósitos e os objetivos de sala de aula, que é o ensino-aprendizado, né? Então, gente, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é, uma vez que a tecnologia ela não é bem estruturada, ela vai afastar as pessoas mais do que o ambiente online já afasta. Por quê? Porque quando a gente tem entraves e a gente tem problema com a tecnologia, o professor ele vai passar muito mais tempo preocupado em corrigir erros tecnológicos, em ajudar o aluno a escutar melhor um áudio, ou a fazer com que o aluno que está em casa escute melhor ele. Então, ele passa muito tempo preocupado ali com as ferramentas tecnológicas do que preocupado em dar uma atenção para o aluno, em dar atenção para o aluno que está em casa. E aí a gente tem aqui um mapa que eu queria mostrar para vocês, mas esse mapa, ele é muito importante, porém eu queria que vocês pensassem o seguinte, num ambiente de sala de aula hoje, para quem tem escola, para quem é professor e para quem tem filho estudando nas escolas, como que é a aula online hoje? Eu assisti várias, assim, de sobrinhos e filhos de amigos, e eu vejo que é um monte de criança, ou até quando é adulto, com câmera aberta, todo mundo falando, muitas vezes a gente não sabe se é o professor que está falando, se é o aluno que está falando, e aí a gente já começa a ver que fica muito mais exaustivo do que poderia ser. Uma aula mesmo que eu assisti da minha sobrinha, eu pensei assim, cara,
é muito chato. Depois eu fiquei pensando, falei, por que eu achei chato, né? Porque não é para ser chato. Se essa geração, ela é desse momento tecnológico, elas são a geração do online, por que eu achei chato? Será que é porque eu não sou dessa geração? Não, porque simplesmente era cansativo. É o que a gente fala, né? Que em termos psicológicos aí, tudo que é muita informação, se a gente está num ambiente muito escuro, ou se a gente está num ambiente bagunçado, ou se está todo mundo falando e a gente se esforça para conseguir entender o que as pessoas estão falando, isso acaba tornando muito mais desgastante e estressante do que ficar um dia inteiro numa escola assistindo aula. E não é só por conta da relação humana, é por se fazer entender e se fazer entendido. Então, a gente já começa a ver que a gente tem um problema muito simples aí, que é um problema de áudio, né? É um problema que a gente deixa para pensar muito depois que a gente já implementou um projeto de tecnologia. Ou um simples problema com áudio pode, como um problema com áudio pode afastar tanto, ou deixar a criança ou o estudante tão sem vontade de estudar, né? Por que a gente não pensa em ter um áudio com o professor, ou um professor trabalhando ele num formato de estúdio, onde ele tenha um áudio que, se ele tiver com outras pessoas presenciais, nesse formato agora de 30% dos alunos na sala e o restante em casa, que quando ele falar, o som, o áudio tira o ruído de quem está em volta e os alunos escutem apenas a voz do professor. Ou então, mas Carol, é legal os alunos que estão em casa escutar a voz dos outros alunos e ver que tem vida nessa sala. Gente, meu interfone tocou bem agora, mas só um minutinho. Tranquilo, até aproveitando a deixa, Carol, né? Uma coisa que a Carol falou que é bem bacana é isso, né? Como que você pega aquela experiência, né, que a gente tinha na sala de aula, aquele termômetro que a professora estava vendo como que todo mundo estava ali prestando atenção, não estava na aula, e leva isso para o digital, né? Até para vocês terem ideia, como essa apresentação aqui, esse slide ilustra isso, tem muita coisa que está no background ali que a gente acaba nem percebendo, né? Por exemplo, tem alguns computadores da Lenovo que tem lá um software integrado que ele reduz o ruído do teclado. Então, até para o dia a dia ali, se você está digitando e está com o microfone aberto, o computador tem uma inteligência para ir lá e cancelar aquele ruído, né? E assim, sabe que é extremamente complexo. Enquanto eu estou digitando aqui, tá o áudio, a câmera, o tanto que isso aqui atravessa, quantas voltas do mundo dá para poder chegar até do lado de vocês, né? Não é tão simples. E são coisas que são simples, assim, da gente pensar, poxa, é um recurso que a gente nunca tinha parado para pensar que ele fosse necessário, mas hoje sim, ele é necessário e faz toda a diferença. Só que muitas vezes, quando a gente vai comprar um computador, por exemplo, que é o nosso know-how aqui, a gente olha o quê? A gente olha qual é a memória, o preço, tudo mais. A gente não olha esses detalhes. Porque ninguém olha a resolução da câmera, né? Aí depois fica o aluno quadriculado lá. Exatamente. E a qualidade da câmera também é algo muito importante, principalmente no cenário do professor. Por quê? Porque o professor, ele precisa ter uma imagem mais próxima do aluno. O aluno precisa olhar e ver o professor nitidamente, ver os outros estudantes nitidamente, e muitas vezes isso não é possível se a qualidade da câmera é ruim, né? Gente, só um minutinho. E além da câmera também, né? Mas e aí quando o aluno não abre a câmera, né? E aí, como que faz? Como que resolve isso quando ele não quer abrir? Também tem que respeitar a privacidade do aluno, da aluna ali, né? Então, a gente também tem uma divisão de software dentro da Lenovo, que é o Learn School, e o professor consegue saber exatamente o que o aluno está fazendo e bloquear ali naqueles 50 minutos, ou no caso de hoje, né, esses 30 minutos aqui, a gente conseguiria saber o que vocês estão vendo. Vocês estão prestando atenção na live, vocês estão pesquisando no site do concorrente, o que vocês estão fazendo e como que a gente pode trazer essa mesma experiência que tinha no físico, né, no offline, digamos assim, para o online e tirar proveito disso. Exato. E é bem legal esse exemplo que você deu, Carlos, porque assim a gente acaba não se atentando nesses detalhes que depois fazem a diferença, assim como a gente não se atenta, por exemplo, que quando o professor ele tem todo o controle do que está acontecendo numa sala, porque a maior insegurança muitas vezes é que o professor está na sala de aula ali ou ele está na casa dele, ele não está vendo o aluno ali, né, de fato. Então, o pai muitas vezes não consegue acompanhar o aluno na aula online, e aí o professor acaba tendo essa responsabilidade, só que ele não tem o controle de tudo ali. Então, se ele está usando um software que ele consiga gerenciar tudo isso, como um Learn School, por exemplo, a gente já começa a entregar um cenário um pouco mais completo. Mas aí, voltando aqui para o começo, a gente olha esse mapa aqui de projetos de dentro de uma escola. O que é a escola, né? A escola, além dela ser todo aquele ambiente físico que a gente está acostumado, ter uma secretaria, uma diretoria, uma biblioteca, uma quadra de esporte e a sala de aula,
a família é uma extensão da escola, né? Então, nós fazemos parte da escola, a nossa casa faz parte da escola, e isso nunca esteve tão nítido como agora. Então, como é que a gente pensa em um projeto de tecnologia que possa facilitar a vida do professor, do aluno e do pai do aluno, que também não consegue acompanhar muitas vezes essa aula online, para que a gente tenha essa, de fato, essa conexão humana e essa conexão menos problemática, né? Gente, primeiro que qualquer projeto de tecnologia, ele precisa ser estruturado, ele precisa ser pensado do início. Então, assim, toda vez que algum cliente vem falar com a gente, ou vem falar com a Lenovo, eu sempre instruo o seguinte: como está hoje a sua infraestrutura, como é o seu projeto pedagógico versus o seu projeto de tecnologia? Por quê? Você colocar um computador, muitas vezes, na mão do aluno, ou um tablet, ou qualquer tipo de device, sem ter nenhum tipo de projeto ou planejamento, você não está dando uma ferramenta de trabalho, você está dando um abacaxi, né? Por que você está dando um abacaxi? E eu estou falando isso para vocês como uma empresa que fabrica device, então poderia ser um tiro no pé. Mas, para mim, é muito melhor quando a gente implementa um projeto que a escola, de fato, sabe o porquê está comprando, para que está comprando e como ela vai utilizar aquilo, porque, de fato, os papéis vão se cumprir de forma muito mais eficaz. Então, quando a escola não tem essas respostas para dar, e eu sei que agora na pandemia a gente teve que apagar incêndio, muita escola correu e falou para o pai: compra um computador, ou o seu filho vai assistir aula do celular e vamos apagar um incêndio. E era isso que tinha que ser feito. Eu não estou dizendo que tinha que ter sido feito diferente, porque a gente não teve tempo para pensar. Mas quem começou lá atrás, e aí eu vou mostrar muito disso para vocês na sexta-feira, e começou a pensar, planejar, estruturar projetos de tecnologia, não sofreram 1/3 do que os que não planejaram na pandemia. A gente tem cases que eu vou trazer para vocês na sexta-feira de clientes que captaram novos alunos e de escolas que não querem voltar para o presencial, justamente porque sentiram que teve uma conexão muito maior entre a família, entre o aluno, do que no presencial. Ah, Carol, mas como a tecnologia pode influenciar tanto assim? Porque a escola, ela já vinha planejando, ela já vinha mostrando para o pai o caminho a ser seguido, ela já vinha fazendo o quê? Mostrando para o pai que ela estava movendo para a tecnologia de forma segura, então ela estava investindo em soluções de cibersegurança, ela estava investindo em soluções de infraestrutura de rede, ela estava investindo em soluções de armazenamento de informações, a secretaria estava sendo modernizada para dar mais boletins e feedbacks e recursos para o pai acessar a escola, acessar o conteúdo e ter informações do seu filho. Que, gente, desculpa, sem nenhum tipo de hipocrisia, o pai, a mãe, hoje tem que trabalhar mais do que 8 horas por dia para conseguir dar conta de tudo. Nesse interim, o pai e a mãe não têm tempo, nem com pandemia, nem sem pandemia, de dar a atenção que deveria ser dada para o seu filho. Eu não estou querendo transferir responsabilidades, tá? Eu só estou querendo dizer o seguinte, que a tecnologia, ela pode ser pensada desde o administrativo até a sala de aula, até a casa do aluno, ela pode ser uma ferramenta que aproxima o professor, ela é uma ferramenta que aproxima professor, aluno, pais e todo mundo. Esse cenário aqui foi um cenário que a gente pegou para mostrar para vocês, onde a gente tem aí o mundo dos sonhos, né? Então, a gente tem, não está falando aí, mas a gente tem learning spaces, que é espaços de aprendizado que saem muito hoje do tradicional que a gente está acostumado. Então, se a gente começar a trabalhar hoje com learning space, quando a gente voltar para o presencial, o impacto vai ser muito, muito, muito menor e a gente continua movimentando essa... Tá difícil aqui hoje, gente. Esse é o nosso momento quarentena, né? Que a gente está em casa, então é cachorro, é interfone, é tudo, mas é o que a gente tem. Bom, Benjamin, parou. Aqui nesse mapa, a gente mostra aqui vários tipos de tecnologias se conversam para que tudo flua de uma forma a depender menos do esforço humano, para que o esforço humano seja gastado com os humanos, né? E aí, Carlos, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os tipos de projeto e os tipos de tecnologia que podem fazer parte do ambiente educacional para ajudar a ter essa segurança e como é que a gente consegue fazer com que isso, na prática, de fato, seja efetivo? Não, excelente. Obrigado, Carol. E até, né, respeitando quem chegou aqui no horário, a gente vai passar ali os 10 minutinhos, que foi o atraso,
aqui da plataforma para conseguir cobrir todo o conteúdo. Já demos uns spoilers do que vai acontecer amanhã e sexta-feira, né? Então fiquem ligados aí, né? E quando a gente fala dessa jornada educacional, né? A gente aqui na Lenovo Educação, o dispositivo ele é o comecinho da trajetória, né? Toda uma jornada. Então não é você colocar o melhor access point, o servidor da Lenovo mais moderno, a câmera de vigilância e tudo isso, né? Não é só você comprar o computador com a melhor configuração, é com a configuração mais correta, né? Então, os nossos computadores ali têm específicos, né, que foram feitos específicos para educação. Eu não peguei um computador que era do varejo, pintei de outra cor e falei, não, usa para educação. É um computador resistente, porque o aluno vai fazer o quê? Ele vai pegar aquele computador, né, estudante, e vai tratar como se fosse um livro. Eu lembro, na minha época de escola, já faz um tempo, né? Mas eu cuidava do livro até um certo ponto, né? Mas chegava o final do ano, ele já estava rabiscado, com orelha, alguns às vezes sem capa, né? Mas não é porque eu não gostava de estudar, né? Justamente porque está na mochila, você joga. Então, qual a resistência que ele tem ali a quedas, a derramamento de líquidos, né? E de novo, isso é um pedacinho. Não adianta também todos, vamos pensar que o mundo dos sonhos, né? Já que a gente está aqui um pouco nessa utopia, né? Tem toda a infraestrutura necessária na escola e na casa, né? Pensando nesse momento híbrido, tem ali o Learn School que a gente comentou, né, para esse ensino híbrido que complementa as soluções Google, Microsoft, Zoom e todos os outros Moodle, LMS, todos os outros que existem, né? É, tá bom, mas e aí os educadores, né? Como que eles podem utilizar isso? Como que eles podem tirar proveito dessa tecnologia, né? Como que o TI pode estar envolvido ali, ter essa área de tecnologia educacional, para o professor, a pessoa não ter que ficar instalando nada, ou configurando isso, ou configurando aquilo, atualizando o driver, ou a máquina reiniciando no meio da aula, né? Imagina, sua máquina do professor, da professora, pior ainda, né? Então, toda essa tecnologia, ele é sempre um meio, mas a gente pensa que, né, de novo, de ser um meio facilitador, né, de ser um catalisador ali para a tecnologia, para você abrir, conectar, participar da aula, faz sua atividade e o ensino continua fora ali da aula, né? E também, né, o que a gente comentou ali para os alunos, por exemplo, vamos pegar aqui aula de matemática, né? Um exemplo, eu sempre gostei ali de dar mais exatas, mas não gostava muito da aula de história, né? Sei a importância, então às vezes na aula de história eu ficava vendo conteúdo de matemática. Então, se fosse no mundo de hoje, o professor ali com essas soluções, ele poderia ficar, opa, com esse monte de dados, né, com esse analytics, falar, peraí, mas o aluno Carlos ali, mais alguns outros, estão fazendo atividade de matemática na aula de história, então deixa eu conversar com o professor de história e vamos fazer uma aula em conjunto, né? Vamos fazer ali uma linha do tempo, quais fórmulas foram descobertas e como isso mudou a sociedade ao longo da história aí, sei lá, dos últimos 500 anos, por exemplo, né? E aí vai transformando a educação, né? Que é justamente isso. Mesmo que todo mundo for vacinado e volte, né, como era antigamente, amanhã, vai estar diferente. E outra coisa, nós aqui que estamos já no mercado de trabalho, já estamos, né, nos adaptando, algumas empresas já estavam mais, outras menos, outras começaram agora, outras mais avançadas, a esse trabalho híbrido e remoto, né? Então, por que também não preparar o aluno? Por que que isso também, né? Porque em algum momento esse estudante vai chegar ao mercado de trabalho, né? Então, ele tem que chegar ali com essa bagagem, já com essa formação, digamos, tecnológica. Tá. Aqui no próximo slide, deixa eu ver quanto tempo temos, 7 minutinhos, né? A gente vai comentar também um pouquinho ali dos modelos financeiros, né? Agora, aterrissando um pouquinho, né? A gente viu toda aquela utopia, tudo que dá para fazer, as possibilidades, né? Mas e como que a gente faz isso, né? E olha que curioso, né? A gente aqui de tecnologia, eu formado em engenheiro que vim trabalhar com educação, né? E estou unindo as duas coisas, a Carol que é professora pedagoga de desenvolvimento de educação, né? E a gente falando de modelos financeiros, né? Porque a gente sabe a realidade do nosso país, né? E até esse desenho, né? Eu peguei ali do site da Unesco, do Gen Report ali, né? O repórter geral do ano passado, inclusive, né? De 2020, super recente. E não adianta a gente colocar um monte de política de inclusão, de dispositivo, de treinar professor, de fazer isso, de fazer aquilo, mas vocês veem ali até simulando um moedor, né? Para quem é aqui do interior de São Paulo já deve ter visto um moedor desse ali na casa da avó, mas é uma moedinha, né? Então, olha, você tem que fazer tudo isso aqui, mas só com esse bojete curto, né? Então, para ser uma escola inclusiva, né? Tem até do lado o diretor ali, né? Enfim, vamos chamar de diretor, por exemplo, ligando ali na tomadinha de cash, porque tem que ter esse investimento de dinheiro. Então, quais são os modelos financeiros? A gente pode trabalhar com leasing, a gente pode usar o crédito da escola, mas as escolas não são todas iguais, né? Algumas já têm um crédito no mercado, outras não têm. Algumas escolas nem sabem ainda o que é leasing, nunca utilizaram, como que pode utilizar o serviço da locação de dispositivo, né? Então você passa toda essa responsabilidade para os parceiros, né? Porque, de novo, não adianta a gente aqui novo ter o melhor computador do mundo, né? Faz parceria aí com os fabricantes de softwares,
mas a gente também tem os nossos parceiros, né? A gente tem o nosso ecossistema ali de canais, né? Canais que vão direto, canais que fazem locação, canais que não trabalham só com Lenovo, que trabalham com outras tecnologias para complementar, essa é a nossa preocupação, né? Como que a tecnologia vai ser transformadora, e isso é super importante também, né? Porque se a gente quer ser inclusivo ali, né? Se a gente quer isso, uma hora a conta vai ter que chegar ali, e como que faz? Aí muda até o modelo de negócio, né? Como o relacionamento da escola com os pais, né? E isso é interessante, porque geralmente você vai lá, você matricula seu filho ali, pensando em escola particular, né? No privado, e você tem o material didático. Olha, então está aqui a lista do material didático, você tem que comprar esses livros, aquilo. Mas por que que esse livro, nesse monte de papel ainda que a gente acaba imprimindo, por que que isso não pode estar integrado dentro dos computadores já? Né? Se a escola não tem aplicativo, como que a gente pode ajudar a ter um aplicativo? Mas quando a gente fala ter um aplicativo, não é pegar essa apostila, escanear, transformar num PDF e falar, pronto, agora foi para o digital. Não. Não façam isso. Isso é mais ou menos ali no meados dos anos 2000, né? Quando a gente tinha antiga Kodak, né? Então você tinha as fotos analógicas, ainda gosto muito delas. Aí apareceu as câmeras digitais que todo mundo tinha, né? E aí de repente as câmeras digitais sumiram porque a câmera do telefone celular para não ser a melhor, mas ser boa o suficiente para tirar foto, né? Então você vê ali que no final a gente está falando de foto, mas nesse primeiro momento ali entre analógico e digital, ele só transforma aquilo em digital. Né? Hoje você pega aí qualquer celular, o celular da Motorola, por exemplo, você consegue pegar, abrir a câmera, usar a realidade aumentada, a realidade virtual, colocar um filtro, mudar o plano de fundo, fazer um monte de coisa. Né? Então é isso que os alunos estão esperando, né? E muito fazendo esse parênteses aqui, né? Muitas vezes a gente ainda está no modelo antigo, a gente só está saindo do analógico e transformando no digital, né? E aí tem uma série de ferramentas também. Por exemplo, quando a gente fala de educação, não dá para deixar ninguém para trás, né? Então aquele aluno que é dislexo, né? Me fugiu agora o nome de algo bem específico, né, que quando o aluno, o aluno não, mas a pessoa vai ler um documento, né, as letras começam a embaralhar ali, só que se você tira aquele fundo branco, que geralmente é branco, você coloca um fundo azul, um fundo rosa, sabe, um translúcido assim, a pessoa consegue enxergar as letras perfeitas, né? Então tem um nome exato, né? Agora me fugiu o nome dessa doença, mas é algo simples, e de novo, a tecnologia ali, porque tecnicamente é relativamente simples, né? Sei lá, e trocar o fundo branco para alguma coisa colorida, né? Então, isso aqui a gente leva muito a sério na Lenovo, porque não adianta vir vender, você fala, não, perfeito, é isso que vai atender, mas chega na hora prática, na hora de executar, na hora de botar isso em ação e, de novo, não é colocar um monte de computador novo para todo mundo, é uma jornada. Então vamos começar com uma turma, vamos expandindo, vamos treinando os professores até o momento que cada um tenha o seu computador, até o momento que a escola já esteja 100% digital, né, 100% integrado. Então, para os professores, educadores, educadoras que estiverem aqui, né? Até quem já está usando os forms da vida, por exemplo, não precisa mais ficar corrigindo prova aos finais de semana, né? Acabou a prova, você já tem o resultado na hora. Você sabe ali que sessão que o pessoal foi bom, que sessão que o pessoal não foi bom, e você tem que reafirmar, né? Então vocês acabam até ganhando tempo para pesquisar outras coisas e ter essa sinergia, como eu falei ali, de repente, entre professor de matemática, história, por exemplo, né? Você quer comentar alguma coisa aqui, Carol? Temos mais 2 minutinhos antes da gente seguir para o encerramento. Não, Carlos, eu acho que é isso. Eu acho que assim, a gente tem que o lado humano, ele também inclui o lado financeiro, né? Então, esse modelo que você citou, ele pega muito nisso, porque não tem nada que desestabilize qualquer empresa ou qualquer pessoa do que uma má saúde financeira. Então, a gente também se preocupa muito com esse lado de como a gente consegue fazer a escola monetizar isso e fazer projetos de tecnologias que se paguem, ao invés de ter um custo muito alto com a tecnologia de início, ou então ter prejuízos, né? Então, como você pode explorar o máximo dela para que ela não fique subutilizado? Então, tanto o gestor de escolas e professores que dependem, né, da saúde financeira da escola para manter seus empregos e tudo mais, tudo isso a gente pensa. A gente tem pensado, trazido para o Brasil muitos modelos aí, trabalhando via nossos parceiros que representam a Lenovo em todo o Brasil. A Lenovo não faz nada sozinha, tudo que a gente faz, a gente depende de parcerias e de empresas que vestem a camisa e saem Brasil afora trazendo isso. Então, essas empresas, elas estão muito focadas nessa questão financeira, que a gente sabe que é o que está mais pegando agora, e para o pai também do aluno, né? Porque o pai do aluno, ele tem que comprar material didático, ele tem que comprar computador, muitos pais têm 2 filhos, 3 filhos, e aí como é que a gente faz? Qual é o apoio que essa escola pode nos dar? Então, uma política de inclusão, ela tem que ser muito bem preparada
inclusive considerando questões financeiras da família, da escola, e como é que os grandes grupos hoje podem fazer alianças com a indústria de tecnologia para que possa prover melhores modelos e soluções para a escola. Como é que a gente chega até o público final, que seriam professores e alunos, de forma saudável, né? Então, eu sei que a gente ainda não tem o melhor modelo, mas a gente está caminhando a gente já evoluiu muito nesse sentido, para poder apoiar. A gente tem feito alianças com grandes grupos aí, com várias instituições renomadas, que a gente consegue unir recursos tanto da Lenovo quanto da Microsoft, que está aqui com a gente hoje, quanto desses grupos grandes somos, Croton, Cogna, Poliedro, Grupo Marista, que une esse tipo de força tanto para apoiar a iniciativa pública. Então, as escolas públicas, elas têm se beneficiado com plataformas e conteúdos digitais gratuitos, né, nesse momento de pandemia, e não só o que é gratuito, né, aquilo que tem que se pagar, porque a gente também precisa ter uma saúde financeira aqui do nosso lado, precisa ser pago de uma forma que não afete tanto. Então, onde a gente pode tirar para poder incluir a tecnologia, né, e não desestabilizar todo o sistema com esse tipo de perturbação que a gente sabe que existe tanto para o gestor de escola quanto para o pai do aluno hoje. Então, isso é um fator muito importante para a gente tem crescido e evoluído muito nessa questão para poder trazer modelos de locação comodato, material didático como tecnologia, então material didático já embarcado no computador e perder essa questão do material impresso, como que a gente mantém os valores que os pais já estão acostumados. Então, tudo isso a gente vem trabalhando, e tudo isso vocês têm que cobrar, não só da indústria, mas também do sistema de ensino que vocês usam, para que vocês possam cada vez mais oferecer tecnologia que se pague, né? E não fazer grandes investimentos ali que depois isso não se mantém. E aí, esse último slide para a gente fechar, que eu gosto muito, e eu vou deixar o Carlos falar. O Carlos, ele representa na Lenovo hoje uma figura muito importante para a gente tem muito orgulho de... um dos líderes da vertical de educação é hoje o líder do Pride da Lenovo. Então, a Lenovo faz um trabalho, a gente está unindo forças agora com o Instituto Crescer para disseminar informação sobre inclusão, sobre como que a gente se torna mais humano, entendendo as diferenças, levando a informação para as pessoas, e isso tudo partindo da escola. Então, a Lenovo, a nossa premissa, o nosso business, ele é pautado em levar tecnologia mais inteligente para todos, e o todos significa famílias mais carentes, famílias com poder aquisitivo maior, enfim, qualquer tipo de movimento negro, branco, índio, LGBT, todos os movimentos, a Lenovo se adequa, não por uma questão de porque a gente é bonzinho, mas não porque esse é o mundo, esse é o momento agora, e a gente não podia ser diferente disso. Então, todos os nossos devices, todas as nossas soluções de data center, de celular, são todas muito pensadas em como a gente consegue entregar tecnologia mais inteligente para todos, sem discriminar nenhum tipo de pessoa, pensando muito nesse lado humano, que nós, como educadores, temos o dever de carregar isso com muita força para que o mundo se torne cada vez melhor. Então, eu fecho com vocês a minha fala desse jeito, né, que vocês possam ter aí um ótimo evento daqui até sexta-feira. A gente se vê amanhã e a gente se vê na sexta-feira. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição de vocês. Desculpa, gente. O que vocês precisarem, conta com a gente aí. Exato. Muito obrigado, pessoal, e nos vemos amanhã. Amanhã a gente vai falar de as relações humanas, né? E como a Carol comentou aqui, se vocês podem buscar isso aqui no slogan só para educação, tá lá, Smart Technology for All. Então, se a gente fala para todos, é como a gente fala em educação, não dá para deixar ninguém para trás, não dá para cobrir 80%, 90%, não, é todo mundo, tá bom? Obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês, e nos vemos amanhã, e visitem nosso stand aqui também, na Feira da Bet. Por favor, nos visitem, vamos tomar um café lá. Beijo, tchau, tchau.